Eu sempre escrevo minhas histórias à noite. Não por estratégia, não para parecer mais coerente com o tema, mas porque a noite tem um tipo de silêncio que me ajuda a pensar. Os sons diminuem, o movimento da rua quase desaparece, e a casa entra em um estado estável, previsível. É nesse silêncio que as ideias costumam se organizar. Só que isso mudou. E não foi de forma gradual. Foi de um jeito que eu só percebi, quando já não dava mais para ignorar. Porque de uns tempos pra cá, esse silêncio começou a parecer estranho. Não é um som. Não é algo que eu consiga apontar. Mas também não é normal. E o problema é que isso começou depois de uma investigação. Um lugar onde eu fiquei tempo demais. Um lugar que talvez eu não devesse ter ido tão fundo. E desde então, eu tenho a impressão de que algo veio comigo para casa. E não ficou só lá fora. No começo, era só desconforto. Aquela sensação leve de estar sendo observado. Algo fácil de ignorar. Ou pelo menos, foi o que eu tentei fazer. Mas aí começaram os detalhes. E foi aí que eu percebi que não era só impressão. Minhas cachorras começaram a agir de um jeito estranho. Paravam do nada. Ficavam olhando fixo para um ponto da casa onde não tem nada. E não era curiosidade. Era atenção. Como se tivesse alguma coisa ali, escondido naquele espaço. E o mais estranho é que, às vezes, elas acompanhavam com o olhar, devagar. Mas não seguem um movimento claro. É como se elas estivessem reagindo a algo que não deveria estar ali. E isso sempre acontece quando a casa está completamente em silêncio. Mas não é silêncio normal. É aquele tipo de silêncio que parece estranho. E foi aí que eu comecei a perceber um padrão. Não é sobre horário. Não é sobre lugar específico. É como se isso escolhesse quando deve acontecer. E quanto mais eu percebo, mais difícil fica fingir que não é nada. Teve uma noite que eu levantei para beber água. Tudo normal. Tudo exatamente como sempre. Mas foi aí que aconteceu. Quando eu passei pelo corredor, eu senti, na hora, sem dúvida. Eu não estava sozinho ali. E o pior é que não foi pensamento. Foi sensação. Aquela certeza de que tinha alguma coisa me observando. Eu parei. E na mesma hora, senti aquele arrepio na espinha. Minhas cachorras também pararam. Elas estavam atrás de mim, completamente imóveis, olhando na mesma direção. Só que eu não olhei. E tem um motivo para isso. Porque naquele momento, eu tive certeza de uma coisa, não era sobre ver, era sobre perceber. E parece que isso já sabe que eu entendi, como se estivesse testando a minha consciência. Não esperando, não se aproximando, só observando. E foi nesse momento que eu entendi algo pior. Isso não depende de distância. E desde aquele dia, a sensação não foi embora. Ela só começou a aparecer com mais frequência, sem aviso, sem padrão. Agora me diz uma coisa. Se você estivesse dentro da sua própria casa e começasse a perceber que existe alguma coisa aí com você, algo que não precisa ser visto para ser sentido, você iria continuar ignorando?